Olá, sejam muito bem-vindos ao Executive Cast, uma iniciativa da FIA Proinfo que conecta grandes mentes da tecnologia e da inovação. Eu sou a professora Yari Yamamoto e no episódio de hoje temos a honra de receber Alessandro Roncati, que há mais de 30 anos trabalha nas áreas de tecnologia e segurança da informação. Já passou pelas áreas de projetos de redes, gestão de infra, governança, compliance e gestão de fornecedores. Ele é gerente de IT Compliance na ADP. Roncati, meu querido, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. É uma honra estar participando desse podcast, Yara. E é um prazer estar aqui na FIA. E é um prazer estar falando com essa audiência tão especial. O prazer é todo nosso. E já para esquentar o tema, vou fazer uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Para a gente começar assim, como que você definiria, de forma simples e direta, para o nosso ouvinte, o que é essa avaliação de risco de fornecedores? E por que esse assunto importa tanto nos dias de hoje, tanto se fala? Qual que na sua opinião, por que isso está dando o que falar? Hoje as cadeias produtivas estão mais complexas do que nunca. E a interação entre os participantes dessa cadeia produtiva, seja fornecedores de processos ou insumos críticos ou não, é muito interligada. E hoje isso acaba fazendo parte dos processos da nossa empresa. Então a gente tem que avaliar não só a gente tem que cuidar não só da segurança interna, não só dos nossos processos, a gente tem que passar a olhar também os processos e os controles que os nossos fornecedores têm. Eu costumava dizer, quando eu fazia parte dessa área, que a Third Party Risk Management trata de Information Security, ou trata dos controles de segurança da porta da empresa para fora. A área tradicional de segurança da porta da empresa para dentro. É isso que eu acho muito relevante nesse cenário. Eu queria colocar alguns dados aqui. Dados são muito importantes. Do relatório do Global Cyber Security Outlook de 2025, do Fórum Econômico Mundial, 54% das grandes organizações elas identificaram riscos associados a terceiros como a principal barreira para alcançar a resiliência cibernética. Então, veja a relevância disso, veja a relevância que o mercado está dando para isso hoje. No reporte anterior de 2024, 41% das empresas que sofreram incidentes 12 meses antes da pesquisa apontaram que a causa se deu na cadeia de fornecedores. Então, acho que isso resume bem a relevância e a importância dessa avaliação de risco de fornecedor. Uau! Minha cabeça aqui está pegando fogo. E com esse negócio de inteligência artificial? Sim. Ataques cibernéticos, porque antes era uma pessoa inteligente, do mal, vamos dizer assim, né? Que sabia muito desse assunto e fazia ataques. Agora você está falando de vulnerabilidades diversas, e com a aquisição da inteligência artificial hoje, como é que fica o panorama para vocês? Porque isso me dá até arrepio só de pensar falar. A inteligência artificial, além do hype, hoje já tá onipresente nas empresas de uma maneira ou de outra, onipresente na nossa vida de uma maneira ou de outra. E especificamente nesse cenário, nessa perspectiva de fornecedores, tendo essa integração, essa ligação mais íntima dos processos de fornecedores com os processos internos, a gente acaba aumentando a área de exposição, a área de ataque. Então a gente pode ter a IA não só visando diretamente os meus recursos, como de fornecedores também. E óbvio, a gente vai ter ataques ou explorações de vulnerabilidades muito mais sofisticadas usando IA, né? E mais especificamente ainda nesse caso, a gente vai ter fornecedores que usam IA para prover os serviços. Esse é um outro aspecto que vai se tornar muito relevante, já é muito relevante, vai se tornar cada vez mais relevante nos próximos anos.
E a questão do fornecedor? Porque quando é na nossa casa e a gente tem essa consciência desse risco grande que está acontecendo, é uma coisa. Agora, quando você fala para o fornecedor, e você falou da questão da quantidade, você deu um percentual assim, alarmante, inclusive, da questão de vulnerabilidade de fornecedores. Como é que fica o fornecedor nessa linha quando você fala dos riscos e que você fala que tem que ter uma proteção? Como que é essa relação de negócios? Então, Yara, eu tenho duas perspectivas da minha experiência com os fornecedores. A primeira, quando eu iniciei isso há 6 anos, mais ou menos, numa empresa do setor financeiro, eu vi que eu esperava um nível de maturidade dos fornecedores aqui no Brasil um pouco maior. Especialmente no que se refere à governança de segurança da informação. Eu achava que isso era algo do mercado brasileiro. E depois, na ADP, eu percebi que essa pouca maturidade na governança da segurança da informação não é só no Brasil, é global, porque ali eu passei a avaliar fornecedores do mundo inteiro. Ou seja, não é uma coisa fácil, mas a gente pode dizer que pelo menos a gente está de igual para igual. Sim, a gente está... Eu sei que é ruim, é um dado ruim, mas pelo menos estamos de igual para igual. Não é o ideal, mas a gente está na média mundial. As empresas de grande porte, a gente pega, obviamente, Microsoft, AWS, Google, Oracle, essas têm um nível de governança, um nível de segurança excelente. É irretocável, eu diria, os controles que eles têm de segurança da informação. Agora, esse nível vai diminuindo conforme a empresa vai diminuindo de porte também, né? Essa perspectiva que eu tenho. Também um ponto interessante, e aí eu já vou talvez falar da IA, é que as startups, acho que essas merecem muito cuidado, porque pela própria natureza é uma startup, é uma empresa que tá nascendo, que está crescendo. Eles dão muito mais ênfase no delivery de produto do que nos controles internos, não só de segurança da informação, mas na operação em geral. Então, as startups são algumas das empresas que merecem atenção. E aí eu vou pular para a IA, porque também noto que as empresas que, nesse afã de utilizar IA, colocar IA, eles também acabam priorizando muito mais o delivery do produto e em certa medida em detrimento dos controles que a gente gostaria de ver, digamos assim. Isso significa que o nosso fator crítico de sucesso são as startups? Eu acho que as startups é um ponto que a gente tem que olhar com especial cuidado. E acho que as startups talvez poderiam rever um pouco isso talvez eu diga isso mais adiante aqui no nosso podcast, de entregar, de mostrar que ter controles robustos de segurança da informação também é um diferencial de negócio, também é um diferencial competitivo. Falar, não vou te entregar somente o meu serviço rápido, na medida que você pediu, na hora que você pediu, mas eu vou te entregar isso com todos os controles de segurança aplicados nisso também. Então esse é um tema, pelo que eu pude entender, demanda um conhecimento transversal e estratégico, que exige uma visão apurada de negócios. Sim. Tanto da compreensão do ambiente regulatório e também de domínio técnico. Por isso que é um assunto intrinsecamente conectado a um curso de gestão, de cibersegurança e riscos cibernéticos. Você pode falar um pouco mais desse curso? Sim, vai estar falando do curso que eu concluí aqui, concluí no mês passado aqui na FIA, que é a gestão de risco cibernético e esqueci o nome. É gestão de risco cibernético, a gestão de cibersegurança. Cibersegurança, exatamente. Que a gente viu ali todas as disciplinas, ou diversas disciplinas, é difícil falar todas, né? A gente viu disciplinas que cobriam todo o espectro da gestão de risco e da gestão de cibersegurança, e todas essas riscos, a gente o que é o Third Party Risk Management, nada mais é do que identificar o risco decorrente da relação com o fornecedor. Então a gente teve aqui vários tópicos sobre risco. Eu preciso avaliar o que esse fornecedor faz com relação à cibersegurança. Eu acho que o nosso curso nos preparou também para isso. A gente tem conhecimento para
para saber o que eu vou olhar nesse fornecedor, o que eu vou esperar dele, como que eu vou lidar com os riscos que eu identifiquei. Então, a gente, como foi colocado, então, tem desde do técnico até o mais gerencial, porque eu vou identificar uma situação técnica, identificar maneiras de tratar aquela situação e tomar uma decisão de negócio baseada naquilo. E agora que a gente já entendeu a importância disso para uma organização, quais são as principais vantagens disso na prática? Você tem alguma situação real que você viveu e que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que uma das vantagens de uma empresa ter um processo robusto desse é ela saber o que ela tem que gerenciar. Então, ela conhecer os fornecedores com quais ela tem parceria, porque a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não conhece. Então, o inventário de fornecedores normalmente é realizado junto com a área de procurement, é super importante, porque vai nos dar a base para a gente saber o que a gente tem que avaliar. E um processo bem implementado de gestão de risco de fornecedores, que gera resultado, que gera outputs acionáveis, que vão gerar mudanças, vão dar informações para o negócio, para que ele possa tomar decisões, ou seja, baseado em risco, ele vai decidir qual que é a relação que ele vai ter com aquele fornecedor, que ações que ele vai tomar para lidar com aqueles riscos, ou se ele vai decidir para um outro fornecedor. Isso traz mais transparência para a relação da empresa com os fornecedores. A empresa passa a ter mais capacidade de demonstrar um processo de gestão de segurança mais robusto. Inclusive, ela pode, com um processo desse muito bem implementado, gerando reportes completos, completo não quer dizer extenso, tendo um processo bem implementado, inclusive ela vai ser fornecedora de outras empresas. Então, ela vai ter mais condições de atender uma due diligence de um de seus clientes da mesma maneira. E quem é o profissional responsável por essa área dentro da organização? Explica mais um pouco para que a nossa audiência possa entender qual que é o futuro desse trabalho. Porque se é tão importante, se é um fator crítico de sucesso para as organizações, se nós temos muitas startups, principalmente em relação à inteligência artificial, isso é mandatório, que vai ter muito fornecedor com alto risco para as empresas. Sim. Fala um pouco desse perfil desse profissional, o que você puder falar para a nossa audiência. Isso é interessante. Aí eu vou voltar na relação disso com o nosso curso de MBA, Gestão de Riscos e Cibersegurança. Né? É um profissional que tem que ter uma visão muito ampla, tem que ter uma experiência. Acho que é um profissional que não é entry level, é para quem já tem algum tempo de mercado, é para quem tem conhecimento técnico bastante amplo, não necessariamente profundo, não é para um especialista numa determinada área, é alguém que tem que conhecer diversas soluções, diversos aspectos de segurança da informação, diversos aspectos de tecnologia, ou seja, uma pessoa com um perfil mais generalista. Também cabe aí um profissional que tem alguma experiência que lhe permita entender o gerencial, permita entender a relação daquilo que ele está fazendo com o negócio da empresa. Porque aí que está, acho que, o maior valor do Third Party Risk Management. É permitir que o negócio tome decisões baseadas em riscos identificados e mensuráveis e qualificados. Né? Então, você veja que é um profissional que tem que estar muito bem preparado, tem que ter um conhecimento bastante amplo, uma experiência razoável do mercado e muita capacidade de entender, ter uma visão, ao mesmo tempo, analítica e sistêmica para entender o que aquilo representa dentro da estrutura da empresa. Ela é importante até para tomada de decisão, para conhecimento de negócio, para que ele não tome decisões enviesadas e saiba exatamente procurar quais são esses riscos, mapear esses riscos, fazer relatório desses riscos. Não é uma coisa simples. Não. Esse assunto é tão diverso que a gente poderia ir por muitos caminhos. Sim. Que outros temas relacionados você acredita que merecem a nossa atenção? E por quê? Eu acho que um ponto importante na implementação de
de um third party risk management. Uma vez que a gente tem um bom inventário de fornecedores, ter um bom processo de classificação desses fornecedores. Então imagina supostamente uma empresa que vai começar isso do zero, ela não tem um third party risk management, e ela vai começar isso agora, ela tem lá, sei lá, 1.000 fornecedores, ela não vai conseguir fazer os 1.000 num Big Bang. Então ela vai ter que classificar esses fornecedores de acordo com a relação que ela tem com eles, ou seja, que dados que ela compartilha com esses fornecedores, como ela compartilha esses dados, se tem alguma relação, se tem alguma interligação, melhor dizendo, entre a infraestrutura, os sistemas do fornecedor com os sistemas internos. E aí isso pode dar uma classificação em níveis que eu posso colocar. Eu acho que 4 níveis é mais do que suficiente, onde nível 1 é o mais crítico. Imaginemos, por exemplo, um fornecedor de serviços em nuvem, fornecedor em SaaS que tem um grande volume de dados críticos ali que eu vou avaliar de um jeito, com um determinado critério ou com um determinado volume de detalhe. E na outra ponta eu vou ter fornecedores no nível 4 que fornecem insumos de escritório, fornece cafezinho para a empresa. Eu não vou avaliar esse fornecedor da mesma maneira que eu avalio um fornecedor crítico. Inclusive, os fornecedores de nível 4 vão estar ali, os fornecedores que não vão ter nenhuma avaliação de third party relativa à segurança da informação, né? Eu acho esse é um aspecto importante. Eu acho um outro ponto de atenção o que eu vou avaliar nesse fornecedor, como que eu vou fazer essa avaliação, que é a elaboração do questionário. A gente pode cair na armadilha, digamos assim, de criar um questionário muito extenso, na intenção de ser extremamente detalhista, e eu vou criar um processo que vai ser muito longo, eu acabo caindo num processo muito longo e difícil de avaliar e difícil de gerar resultados rápidos e eficientes. Então, acho que um ponto importante é ter um questionário, identificar muito bem o que você vai avaliar naquele fornecedor e pensando no seu negócio. Então, também um banco vai avaliar de um jeito, uma empresa fornecedora de tecnologia de outro, uma empresa fornecedora de commodities de outro, porque a relação com o fornecedor, a relação dos dados que você tem ali é diferente. Então, acho que isso tem que estar nesse questionário também. Roncate, como isso é imprescindível para qualquer organização. E a gente não vê essa preocupação recorrente, principalmente em médias empresas. Como você disse, empresas grandes já têm toda uma área preocupada com tudo isso. Em tempos de inteligência artificial, que o pessoal está falando, tem uma vertente falando que todo mundo vai perder os seus empregos, outra vertente, uma mais pessimista, outra mais otimista. Eu sempre gosto dos dois, porque a média é que, quando a gente ouve os pessimistas, a gente não deixa que uma catástrofe aconteça, porque tem gente que se move. Agora, tudo isso eu estou te falando por quê? Como que está o mercado? Se isso é importante, se o pessoal está com medo de perder o emprego, como é que está o mercado para o profissional que quer atuar nessa área, que é uma área crítica para as organizações? Você que tem tanto tempo de experiência, o que você pode falar sobre isso? Eu acho que essa é uma boa área para os profissionais de tecnologia e segurança da informação explorarem, porque eu vejo poucas pessoas com um perfil adequado e disposição para atuar nesse processo, e conhecimento para atuar nesse processo, né? Pegando um pouco o gancho do que você falou, esse campo tende a se expandir conforme a gente vai tendo um nível maior de regulação. Os bancos têm uma área muito bem implementada desses processos, porque eles são altamente regulados. Empresas altamente reguladas são as pioneiras nesses processos de avaliação. Só que, conforme esses pioneiros vão tendo clientes, ou melhor, vão tendo fornecedores, vão exigir desses fornecedores um maior nível de maturidade de controles de segurança da informação. Então a gente vai ter mais assessments maior número de assessments sendo executados, e eu vou precisar de mais profissionais para atuar nisso, para interpretar isso. E também é um campo muito interessante, porque isso está em constante mudança.
Quando eu comecei lá há 6 anos, eu tive um cenário, hoje eu tenho outro cenário. Naquela época eu não tinha IA, hoje eu tenho IA. Eu tinha um nível de maturidade, hoje eu tenho outro. Então, o nível de discussão, de interação com os fornecedores vai mudando. Então, é uma área bastante dinâmica que você tem que estar muito antenado no que está acontecendo no mercado. Podemos dizer, então, que é um oceano azul para esses profissionais? Oceano azul, eu não sei, mas que é um campo muitíssimo amplo para os profissionais, Vai ter algumas ondulações ali, porque não é fácil. Você vai encontrar muitas coisas ali que você não imaginaria, mas é um campo muito vasto. Muita resistência também, não? Sim, tem resistência, porque muitos fornecedores não vão entender esse processo, dependendo do nível de maturidade até do negócio, porque se é um negócio mais maduro, aí voltando àquele caso das startups que estão naquela correria para lançar um produto, se é uma empresa mais madura, com mais tempo de mercado, ela vai estar mais sensível a isso, né? Então elas são menos resistentes. Uma coisa interessante também que eu encontrei, que é positivo, de muitas empresas que, embora eles não tenham uma governança muito bem estabelecida, eles executam os processos. Eles fazem coisas boas, de bom nível, só que num documento. Isso, especialmente em empresas de médio para pequeno porte. Então, se ele tiver aplicar uma governança sobre processos que ele já tem, uma documentação dos processos, ele já vai estar numa situação muitíssimo boa, até se diferenciando no mercado que ele atua. Agora, olhando para frente, Uhum. o que vem por aí? Uhum. Quais as tendências que você enxerga nessa área nos próximos anos? Óbvio, né, que a gente tem a IA, isso vai ser, já está presente, isso vai ser inevitável, é inevitável. Então, o primeiro aspecto a gente vai ter cada vez mais fornecedores utilizando a IA para prover o serviço. Em alguns anos, eu não vou me arriscar a dizer quantos, todos os fornecedores vão usar a IA de uma maneira ou de outra. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Eu também tenho algum dado aqui, acho que é interessante, que é do Global Outsourcing Survey da Deloitte de 2024, que apontou que 92% das organizações estão atualmente, isso é 2024, né, estão utilizando ou planejam utilizar IA em sua prestação de serviços. Então, quem tem processo de Third Party Risk Management já tem que adaptar o seu processo para avaliar fornecedores com IA, ou vai ter que fazer isso muito rapidamente, né? Também a regulação da área de IA, a gente já tem uma legislação bastante interessante na Europa, que vai exigir que a gente tenha determinados controles em IA. A gente já tem uma ISO publicada de IA, que é a 42001. Então a gente já tem um certo arcabouço, digamos assim, de regulação nesse aspecto, né? E também, para o futuro, é a utilização de IA no próprio processo de Third Party Risk Management. Então a IA vai... Eu não acho que a IA vai substituir empregos. Eu gosto daquela definição de que alguém que sabe usar IA vai substituir aquele que não sabe fazer, né? Não sabe utilizar a IA nas suas tarefas, né? Então, o uso de IA nesse processo já está se iniciando. A gente tem plataformas como o Archer, o OneTrust, UpGuard e outros que já têm elementos de IA nos seus sistemas. Então, elas podem desde avaliar a documentação que o fornecedor provê, porque no processo eu peço evidências, a gente se pede evidências, não é uma auditoria, mas a gente tem evidências. Avaliar questionário, gerar o reporte, tudo isso pode ser feito por IA. É claro que eu acho, pela minha experiência prática na área, não vai ser, ainda não vejo a possibilidade de IA fazer isso 100%. Porque sempre a gente tem que entender muito bem a relação com aquele fornecedor no contexto de negócio, né? Então acho que o papel humano ali é importante, né? E aqui eu tenho também um outro dado que eu acho importante, da KPMG de 2024, relatório de riscos de terceiros, que 64% das empresas já utilizam alguma forma de automação ou IA no monitoramento contínuo de fornecedor. Só queria falar disso também, que eu acho que é um tópico importante, que é o monitoramento contínuo. A gente tem algumas empresas
que fornecem serviços de monitoramento contínuo de fornecedor, tipo a BitSight, tem a Tenchi, que é brasileira. Então, eles acompanham de diversas maneiras, com o OSINT, que são informações publicamente disponíveis, e também até com informações de Deep Web e etc. Eles vão gerando um score desse fornecedor ao longo do tempo, porque a empresa vai mudando, os processos vão mudando, e isso vai impactar no nível de segurança que ele tem. Então, esse monitoramento contínuo, que eu vou fazer uma avaliação hoje, mas eu vou continuar monitorando ao longo de toda a minha relação, né? Isso pode ser feito por empresas e por softwares, e a IA pode atuar bastante nisso, porque eu posso ter um processo onde eu avalio aquele fornecedor, depois o acompanhamento pode ser, em grande parte ou em todo, automatizado, né? Acho que esse é um aspecto interessante da utilização da IA que eu vejo para o futuro do TPRM. E agora, quais são os desafios, principalmente para médias empresas? Porque, como eu falei, as grandes empresas têm isso muito bem monitorado. Agora, aquela média empresa ou startup que usa esses superagentes, que fogem um pouco do controle, quais são os desafios e os riscos nessa relação? O risco é a gente estar lidando com um fornecedor que não tem controles adequados. Esse é o risco. E o risco para o fornecedor é ele incorrer num incidente e isso acabar prejudicando o negócio dele, por exemplo, dentre outros, claro, né? Mas acho que aí, como acho que eu falei antes, tem uma oportunidade para essas empresas, porque elas podem avaliar adequadamente, falar assim, o que eu preciso implementar aqui? Deixa eu olhar o meu produto. Eu não preciso ter a gente tem bastante frameworks, tem NIST, CISP, PCI-DSS. O que eu posso dali ter uma aplicação prática desses controles no meu negócio? Não precisa ser extenso, precisa ser eficiente. Olhar os riscos e aplicar controles específicos. Então, um nível minimamente eficiente de controles e de gestão para pequenas e médias empresas, acho que traria um diferencial muito grande para o mercado. Acho que ia trazer um pouco mais de conforto para quem contrata os serviços e uma vantagem para quem consegue implementar um nível mínimo de segurança da informação, né? Roncati, tá tão boa essa conversa que não dá vontade de parar de falar. Sim. Mas o que você deixaria, o que você falaria para a pessoa que gostaria de entrar nesse mercado, que vislumbra esse mercado? Qual é o seu conselho? O que você poderia falar? A gente tem, eu acho que a gente tem bastante informação disponível hoje na internet. Eu começaria dizendo pelo onipresente NIST. A gente tem lá hoje o NIST 800, 161, que trata disso. A gente tem uma entidade bastante interessante e importante nesse mercado, que é a Shared Assessments, que é uma empresa com bastante tempo no mercado, que ela provê frameworks, papers, benchmarks, e ela tem já uma ferramenta de pesquisa que pode ser utilizada na due diligence, que é um dos questionários mais populares na área, que é o SIG, que é o Standardized Information Gathering. Eu tenho uma observação que esse é um daqueles questionários enormes que tem mais de 1000 questões, mas pode ser utilizado e pode servir como um ponto de partida. Então, o Shared Assessments é um bom site, é uma boa fonte de informações. E eu queria mostrar esse livro aqui. Legal. Tá? Ele é da... É uma bíblia da área? Eu não diria que é uma bíblia da área, eu diria que ele é um bom ponto de partida, ele cobre todo o processo de ponta a ponta. Eu acho que ele tem insights muito interessantes e também ele faz parte do TPCRA, que é o Third Party Risk Association, que também tem uma certificação, eu tenho a certificação deles. Esse é o livro utilizado no curso. Então para quem quiser tirar a certificação já sabe, né? Essa é a dica. Sim, essa é a dica. Se você for fazer o curso no site do Third Party Risk Association, no curso você ganha o livro. Ou para quem tem disposição para estudar
autodidata pode se basear nesse livro, pode iniciar por aqui, que é uma excelente fonte de informação. Só para avisar você que está nos vendo, nos ouvindo agora, a gente vai deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo para que você não perca nadinha do que o Roncati falou. Roncati, que episódio, que delícia compartilhar tanta experiência assim com a gente. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, continue. Todo mês a gente lança um Executive Cast para você que está querendo ficar antenado nesse mercado. Roncati, prazer enorme. Prazer foi meu, Yara. Gostoso de rever você aqui na FIA. Mais Muito uma obrigado. vez. Muito obrigado, é gostoso estar aqui também. É gostoso a gente ter essa relação, Sim, a gente estava até conversando, né, no café. Tão bom a gente rever os amigos, Sim. Pessoas queridas, pessoas com tanto sucesso no mercado e que pode vir aqui ajudar todo mundo repartindo, compartilhando as experiências nesse mercado. Sim. Adorei a conversa, adorei o bate-papo. Muito bom. Galera, muito obrigada. Até o nosso próximo Executive Cast. Tchau. Boa noite.